Eles não querem que você saiba disso. When all is in place, the reality we'll have created for them. The reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison. They will live in self-delusion. Quando tudo estiver em seu lugar, a realidade que teremos criado para eles os possuirá. Essa realidade será sua prisão. Eles viverão em autoilusão. Quando nosso objetivo for alcançado, a dominação iniciará. Suas mentes estarão atadas por crenças, com o tempo. Mas se eles algum dia descobrirem que são nossos iguais, nós pereceremos. Isso eles nunca devem saber. Se eles descobrirem que juntos podem nos vencer, eles agirão. Eles nunca devem descobrir o que fizemos, pois se o fizerem, não teremos para onde correr, pois será fácil ver quem somos uma vez que o véu tenha caído. Parece que vazou aí um trecho de um dos documentos ultra secretos da família Rockefeller, uma das pouquíssimas famílias que controlam a humanidade, e isso está dando o que falar. Vou contar o pacto secreto que talvez conheçam. O pacto secreto foi criado nada menos que pelos Rockefellers e talvez até por alguém ainda mais alto que eles. Este é o pacto secreto deles e a cláusula das coisas que eles queriam seguir. Se você é um conspiracionista ou um crítico e está ciente do que tem acontecido no mundo, você vai saber exatamente quão adequado isso é. Isso está escrito palavra por palavra e eu quero ler para você. Seja paciente comigo. É algo bem mais bizarro do que você imagina. Na verdade, é até inacreditável como alguém pode se envolver com algo tão pesado ou tem planos tão macabros para a humanidade. When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine. Com o aprendizado afetado, criaremos medicamentos que os deixarão mais doentes, causando mais doenças e mais medicamentos. Nós os tornaremos fracos sob nosso poder. Eles ficarão deprimidos, lentos e obesos. Como enxerga o resto da humanidade como verdadeiro gado e de como essas pessoas estão fortemente alinhadas com o mal e criaram um sistema completamente satânico. Incitaremos a animosidade entre eles com nossas facções. Quando uma luz brilhar entre eles, a extinguiremos com ridículo ou morte, se necessário. Faremos com que arranquem os corações e matem seus próprios filhos. Conseguiremos usando o ódio como nosso aliado, a raiva como amigo. O ódio os cegará totalmente, e nunca verão que de seus conflitos nós emergimos como seus governantes. Vem comigo e vamos entender essa história. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais, e hoje eu trouxe aqui um vídeo, que está sendo bastante compartilhado fora do Brasil, nos Estados Unidos, está dando o que falar, nas redes sociais, inclusive saiu da bolha chamada conspiracionista e as pessoas estão compartilhando isso, principalmente dentro dos Estados Unidos, espantadas, principalmente como essa situação bate com as coisas que nós estamos vendo atualmente. Eu vou mostrar para vocês primeiro um trecho do vídeo original. You guys, I want to share with you the secret covenant that you might or might not have heard about. The secret covenant was created by none other than the Rockefellers, and maybe even someone even higher than them, let's be honest. But this is their secret covenant and their... E como vocês puderam ver, eu usei a tecnologia de inteligência artificial ultra realista para poder dublar para o nosso português. Vou contar o pacto secreto que talvez conheçam. O pacto secreto foi criado nada menos que pelos Rockefellers e talvez até por alguém ainda mais alto que eles. Pessoal, são 7 minutos de vídeo, muito conteúdo, o que essa mulher fala, o que essa mulher lê desse suposto pacto secreto que vai deixar você com a sua espinha dorsal completamente arrepiada. Se você acha que sabe alguma coisa aí dos senhores do mundo, esse vídeo talvez vai provar que não. Manteremos sua expectativa de vida curta e suas mentes fracas. Usaremos nosso conhecimento de ciência e tecnologia sutilmente para que não percebam. Usaremos metais macios, envelhecedores e sedativos em alimentos e água, no ar. Eles estarão cobertos por venenos onde olharem. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, você gostou da dublagem? Perceba aí que nós não apenas dublamos o áudio, mas também clonamos a voz da mulher, que fez o conteúdo e também criamos uma sincronização labial, ou seja, a
boca dela se mexe como se ela estivesse falando português, gerando realismo e naturalidade. I mean, if you're a conspiracy theorist or a critical thinker and you're aware of what's been going on in the world, you're going to know exactly how suitable this is. Este é o pacto secreto deles e a cláusula das coisas que eles queriam seguir. Se você é um conspiracionista ou um crítico e está ciente do que tem acontecido no mundo, você vai saber exatamente quão adequado isso é. E é isso que eu ensino no meu curso Dublagem Pro AI, que é um curso de capacitação profissional para a dublagem realista e naturalizada, com clonagem de voz e sincronização labial, onde você pode pegar qualquer vídeo gravado em qualquer idioma e dublar para o idioma que você quiser. É só você gravar um vídeo na sua língua original, no nosso caso aqui no português do Brasil, e dublar para quantos idiomas você quiser. Presta atenção agora na movimentação dos meus lábios e também na minha voz. As you can see, this is the continuation of the video we are recording. However, I am speaking in English with you, but the original video was recorded in Portuguese. Please carefully observe that my voice has been cloned, and there is also the lip movement which makes it seem like I speak English fluently, while in fact I only needed to record a video in Portuguese. Como você pode ver, essa é a continuação do vídeo que nós estamos gravando. No entanto, eu estou falando em inglês com você, mas o vídeo original ele foi gravado em português. Perceba que a minha voz foi clonada e também há uma movimentação labial fazendo transparecer que eu falo inglês fluentemente, quando na verdade eu apenas precisei gravar um vídeo em português. Тепер я вирішив говорити з вами більш складною мовою. Я обрав українську. Я ніколи не вивчав цю мову, не знаю, як вітатися, не знаю, як сказати доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Українською мені потрібно було записати відео португальською та використати інструменти штучного інтелекту і унікальний метод, який я викладаю на курсі, щоб досягти цього ультрареалістичного результату. Agora eu decidi falar um idioma mais complexo com você. Eu escolhi o ucraniano. Eu nunca estudei esse idioma, não sei como se cumprimenta, não sei como se dá bom dia, não sei como se dá boa tarde, muito menos boa noite em ucraniano. Eu só precisei gravar um vídeo em português e usar as ferramentas de inteligência artificial e um método exclusivo que eu ensino no curso para chegar nesse resultado ultra realista. O melhor de tudo é que você pode fazer isso quantas vezes você quiser, pelo tempo que precisar, sem precisar gastar mais nada com isso. O único investimento que você terá é no curso. O Rutan, dá para fazer pelo celular? Sim, você pode fazer com o seu celular. Caso você tenha ficado interessado, no primeiro comentário fixado tem um link direto para o curso. E o segundo link é uma aula gratuita que eu disponibilizei aqui no YouTube para você conhecer melhor essa tecnologia. Estou te esperando lá. O pacto secreto, uma ilusão que será grande, vasta, que escapará à percepção deles. Aqueles que o verão serão considerados insanos. Nós criaremos frentes separadas para impedir que eles vejam a conexão entre nós. Nós nos comportaremos, não conectados. Nosso objetivo, alcançaremos uma gota de cada vez, não levantar suspeitas sobre nós. Realmente é bizarro, né? O intuito deles aí, segundo esse pacto secreto, segundo esse trecho do documento que foi vazado, como esse documento foi vazado, calma aí que a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas olha só, o intuito deles é continuarem agindo nas sombras. Vamos nos disfarçar, vamos agir como se simplesmente nós não existíssemos. E essa é a maior vitória da elite global, é fazer as pessoas acreditarem que tudo isso é teoria da conspiração, que é coisa da cabeça de gente que usa chapéu alumínio, etc. Outro ponto extremamente importante também, logo no início, eles já demonstram que tratam a humanidade como gado, como se fôssemos criaturas inferiores a eles. E de certa forma, os Néfilins, os descendentes dos Néfilins, que é toda essa galera que está aí na elite global, que sempre foram aí os grandes reis, os grandes líderes, os grandes herdeiros da Terra, eles são descendentes dos chamados anjos caídos, né? Eles têm uma linhagem que eles consideram ultra pura, superior à nossa, e é por isso que eles tratam o resto da humanidade como gado, como algo completamente descartável. Como a humanidade cresceu demais, está na hora de fazer uma redução populacional. Algo que aconteceu naquele período do dilúvio. Ah, mas não foi Deus que mandou o dilúvio para destruir os nefilins, para destruir a bizarrice que estava acontecendo na Terra? Olha, essa é uma das histórias contadas. Essa aí é a narrativa bíblica, bastante romantizada, inclusive, com o que aconteceu. No entanto, a coisa é um pouco mais pesada. A verdade é que essa galera aí, os Anunnaki, eles queriam exterminar a humanidade, mas na verdade esse plano foi virado contra eles.
e eles acabaram sendo exterminados, né? Os descendentes deles, grande parte, acabaram sendo exterminados. Só que nesse conflito aí, né, infelizmente, grande parte da humanidade também se foi. Outra coisa que chama atenção é que logo de cara, eles mostram que eles são pacientes, que eles fazem planos a longo prazo, um passo de cada vez. Ainda que eles nem estejam vivos aqui para continuar esses planos, né, eles entendem que é necessário continuar essa dinastia Anunnakiana, independente se eles vão estar vivos ou mortos. É algo que eles trabalham, né, desde muito cedo. Há quem diga que, no caso aí, esses da grande elite global são os mesmos aí de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, que na verdade eles apenas trocam a roupagem, né? E muitos deles aí, segundo teorias da conspiração, são reptilianos. Eles simplesmente não morrem. Eles fingem uma morte e depois aparecem lá com outra casca. Impedirá que vejam as mudanças à medida que ocorrem. Sempre estaremos acima do campo de sua experiência. Conhecemos os segredos do absoluto. Trabalharemos juntos sempre e permaneceremos ligados por sangue e segredo. A morte virá para aquele que falar. Manteremos sua expectativa de vida curta e suas mentes fracas. Usaremos nosso conhecimento de ciência e tecnologia sutilmente para que não percebam. Usaremos metais macios, envelhecedores e sedativos em alimentos e água, no ar. Eles estarão cobertos por venenos onde olharem. Cara, realmente é muito bizarro. Extremamente bizarro. No caso aí, esse documento vazado, se de fato ele for verdadeiro, eu particularmente não duvido que de fato seja verdadeiro, né? Ele é entregue para aquelas pessoas que não são descendentes nefilins, mas que fazem parte, né, de um grupo muito seleto de pessoas que provaram por A mais B, que são, entre aspas, confiáveis, né, para essa turma. E assim que eles entram, eles recebem ali essa espécie de contrato, né? Eles fazem uma espécie de pacto, onde as cláusulas deixam muito claras quais serão as vantagens e quais serão as consequências, e também os reais objetivos. Então, para você fazer parte, né, dessa elite global, desse poder oculto, você não pode ter nenhum amor à humanidade. Por mais que você seja humano, você precisa entender, dentro dessa concepção dele, que a maior parte da humanidade precisa ser eliminada, precisa ser destruída. E aí, parte desse contrato aí, desse pacto e tal, mostra que o objetivo deles é ir matando os seres humanos aos poucos, né? Vamos matá-los pelos alimentos, vamos matá-los através do que a gente coloca no ar. Eles confiam tanto, né, nos medicamentos que nós disponibilizamos, então vamos colocar ali algumas coisas dentro desses medicamentos para ir matando eles aos poucos. E por que isso está acontecendo? Antes, quando a gente não tinha o conhecimento científico que temos hoje, que a humanidade adquiriu, inclusive por contatos, né, com outros seres, não só por experiência própria, mas também com outros seres fora dessa elite global, alguns seres benéficos, outros seres que só queriam fazer uma barganha conosco, podemos dizer assim. Isso aconteceu muito na década de 60, na década de 70, por isso que nesse período teve muita abdução. A gente precisa fazer alguns experimentos científicos, precisamos aí do DNA humano. O que vocês querem em troca? A gente quer tecnologia, a gente quer conhecimento. Tem também aquela questão da engenharia reversa e tal, eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui. Enfim, a humanidade, ela evoluiu tecnologicamente, cientificamente. Antes, há pouco tempo atrás, cara, coisa de pouco mais de 100 anos atrás, a gente pegava uma infecção e morria. Não tinha antibiótico. Quando a pessoa ela tinha tuberculose, por exemplo, já era uma sentença de morte. Hoje, se você for diagnosticado com tuberculose, que é uma infecção muito séria nos pulmões, você tem tratamento, né, com mais de 95% de sucesso. Ou seja, ninguém morre por tuberculose hoje. Mas há pouco mais de 100 anos, né, você pegou tuberculose e já era. Então, com o avançar tecnológico, com o aumento do conhecimento, né, as pessoas começaram a se alimentar melhor, as pessoas começaram a entender que a indústria alimentícia, ela na verdade está nos envenenando, e as pessoas aos poucos, do jeito dela, elas estão procurando uma vida saudável. Hoje tem tratamento médico, hoje a expectativa de vida é muito maior. E por saberem disso, né, porque antes o ser humano ele comia bem, ele tinha alimentos naturais, só que uma pequena infecção matava ele, como acontece na natureza, né? Um leão, ele só come carne fresca, o que é muito saudável para ele. Agora, se ele ganhar um arranhão, se outro animal arranhar ele, aquele arranhão pode virar uma infecção, ele morre. No entanto, hoje nós temos como tratar isso, e o resultado é que a humanidade acaba sobrevivendo mais. Então o objetivo deles é continuar encurtando a vida da humanidade como sempre foi, porque quanto mais idoso um humano fica, mais conhecimento, mais sabedoria ele vai ter. E essa galera não quer que isso aconteça. Eles querem o planeta só para eles.
Os metais macios farão eles perderem a razão. Prometemos curar de várias frentes, mas alimentaremos mais veneno. Os venenos serão absorvidos pela pele e destruirão suas mentes e sistema reprodutivo. Seus filhos nascerão mortos e esconderemos isso. Os venenos estarão ocultos em tudo que os rodeia. Bebem, comem, respiram e vestem. Devemos ser engenhosos na distribuição dos venenos. Ensinaremos que venenos são bons com imagens e música. Os admirados ajudarão. Para você ver como eles estão dizendo que através da cultura pop, que através do marketing, né, da lavagem cerebral, através das mídias, das músicas e tudo mais, eles conseguem fazer esses planos serem executados. Agora, por que esse tipo de informação vaza? Simplesmente porque alguém se arrepende, se entra lá e se dá de conta com algo tão diabólico, tão maléfico, e sai, e simplesmente expõe tudo o que acontece. Obviamente que essa pessoa, todos aqueles que conseguem sair, eles começam a denunciar essa elite oculta, das duas uma. Ou eles vão se transformar em piada global, né? Eles vão ser perseguidos, ou vão ser ridicularizados, desacreditados, ou simplesmente morrem de forma muito estranha, né? Isso aconteceu com Michael Jackson, isso aconteceu com DMX, um cantor de rap que eu gosto muito. O Eminem, a princípio, ele começou a denunciar essa galera, por exemplo, na música Not Afraid, lançada em 2010, o Eminem parece que dá umas indiretas sobre isso, mas parece que puxaram o Eminem de volta, conseguiram trazer o Eminem de volta para dentro dessa cúpula e por aí vai. Nós os recrutaremos para promover nossos venenos. Eles verão nossos produtos sendo usados no filme e se acostumarão com eles, sem saber o efeito. Ao nascer, injetaremos venenos nos filhos, convencendo que é para ajudar. Começaremos cedo, com mentes jovens, direcionando com doces, com dentes deteriorados, encheremos de metais que matarão a mente e roubarão o futuro. Ou seja, há um plano de simplesmente transformar as próximas gerações em verdadeiros zumbis, em verdadeiros seres controláveis e completamente doutrinados, né? E eles estão inserindo isso principalmente pelo açúcar. Estudos recentes mostram que o açúcar, né, consumido em excesso, principalmente em crianças, vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento e também o seu desenvolvimento intelectual. O açúcar também ele está diretamente ligado a doenças sérias e graves como o Alzheimer. E também a pessoa, quando ela consome muito açúcar, e quando a gente fala açúcar, nós não estamos falando somente do pozinho branco, não. Nós estamos falando do excesso de carboidrato que aumenta a quantidade de açúcar dentro do seu organismo. E esse excesso de açúcar, esse excesso de glicose no seu organismo, traz diversas doenças e também adoece o cérebro e deixa você mais pacífico, mais pacato, mais controlável. Com o aprendizado afetado, criaremos medicamentos que os deixarão mais doentes, causando mais doenças e mais medicamentos. Nós os tornaremos fracos sob nosso poder. Eles ficarão deprimidos, lentos e obesos. Quando nos procurarem ajuda, daremos mais veneno. Cara, isso é bizarro. Nós vamos adoecer as pessoas com o alimento, com a água, com os remédios que damos dizendo que vai fazer bem. Essas pessoas adoecem, vão em busca de tratamento em órgãos considerados confiáveis e recebem mais ainda veneno para dentro delas, ou seja, os medicamentos estão carregados ali de substâncias que criam efeitos colaterais ruins. Não é à toa que você vê, por exemplo, você toma um remédio para pressão arterial e esse remédio ele causa problema no fígado. Aí você tem que tomar um outro medicamento para proteger o fígado. Só que esse medicamento que você está tomando para proteger o fígado acaba prejudicando o rins. Aí você toma um outro remédio para proteger os rins e esse outro remédio prejudica o coração. Aí você toma um remédio para proteger o coração e causa problema no fígado também, causa problema no cérebro. Ou seja, é um ciclo vicioso, né? É por isso que eu sigo as orientações do Dr. Lai Ribeiro, do Dr. Baracate, que ensinam que o melhor remédio é a prevenção, é o que você come, é como você vive. Se você está trabalhando no excesso de cortisol, de estresse que está dentro de você, se você está mais desembalando, né, alimento para você comer, se você está comendo mais coisa industrializada do que planta e carne. Entenda uma coisa, alimento de verdade é bicho morto e planta e folha. É isso que é alimento de verdade. É o que a terra produz e é um animal que perdeu a vida para poder alimentar você. Tirando isso, é simplesmente prazer ilusório e momentâneo. Focaremos sua atenção em dinheiro e bens materiais e também de forma que, de maneira que assim,
Vocês nunca se conectem com seu eu interior. Nós os distrairemos com fornicação, prazeres externos e jogos para que nunca possam ser um, com a unidade de tudo. Suas mentes nos pertencerão, e eles farão o que dizemos. Se eles se recusarem, encontraremos maneiras de implementar tecnologia que altera a mente em suas vidas. Usaremos o medo como nossa arma. Estabeleceremos os governos e criaremos opostos internamente. Possuiremos ambos os lados. Cara, isso aí é extremamente bizarro e é algo que as chamadas teorias da conspiração já falam há bastante tempo. Uma vez eu tava assistindo um vídeo do Rafael Hungria, eu me lembro de ter ouvido também, se não me engano, o próprio Urandi falar sobre isso, né, que o medo produz uma frequência que essa turma usa, né, para poder continuar no controle. E não é o medo ele não é usado apenas assim, eu tô com medinho, não vou fazer nada, não é isso, né? Cria uma espécie de frequência que somente com a tecnologia que eles têm é que eles conseguem dominar. Nós ainda não temos tecnologia para isso, nós não temos tecnologia para entender ainda frequências, né? As frequências que certos sentimentos acabam causando. Então esse tipo de frequência, ele é pegado com essa tecnologia, ela é pegada com esse tipo de tecnologia e acaba se revertendo em outras coisas. Aí a gente entra no campo da física quântica, cuja grande maioria das coisas que a gente estuda em física quântica ainda são consideradas teorias científicas. E é por isso que são desacreditadas, ou seja, eles já aparelharam todo o sistema acadêmico e tal. Então quando você aparece com uma discussão dessa, vou chamar você de maluco, teórico da conspiração, mas um dia a humanidade, se Deus quiser, vai ter tecnologia para constatar que essas frequências estão aí. E você percebe também que há um trabalhar para poder manter você longe da espiritualidade, longe de qualquer e toda espiritualidade. Até mesmo a religião, ela foi aparelhada para te doutrinar e não te aproximar da espiritualidade. Não podemos deixá-lo se conectar com o seu eu interior. Isso aí é espiritualidade. Quando você se conecta de fato com o seu eu interior, você não está falando com a pessoa que está em carne e osso. Quando eu me conecto com o meu eu interior, eu não estou falando com o Rutan, o Júnior. Eu estou falando com o ser que veio antes do Rutan, que está aqui dentro. O sistema operacional que foi instalado pelo Criador. Eles não querem que você tenha acesso a isso. Porque a partir do momento que você tiver acesso a isso, a coisa muda. Você não é mais controlável. Você não entra mais nessas distrações. E aí você começa a entender aquilo que foi escrito por Paulo, né? Maior o que está em mim do que aquele que está lá fora. Entra também o que Jesus falou. Se vocês tiverem um mínimo de fé, você vai falar, montanha, sai daqui, se joga no mar e isso vai acontecer, vocês serão obedecidos. Por quê? Quando você de fato, Jesus tentou passar isso para nós, mas nós não entendemos e é por isso que ele vai retornar e nós teremos nossos corpos transformados, porque nessa matéria aqui, a grande parte de nós não vai conseguir. Justamente porque esse sistema satânico dessa galera aí continua impedindo e contribui com a doutrinação para que a gente não acesse esse eu interior de verdade que Jesus tentou nos ensinar a alcançar. Porque esse eu interior, ele consegue dominar a matéria e não precisa de tecnologia para isso. Essa turma precisa de tecnologia. Eles têm acesso a esse tipo de tecnologia. Eles conseguem fazer manipulação de frequência de forma tecnológica. Nós, com o nosso eu interior, com o que está aqui dentro, é algo natural de nós, só que nós não despertamos para isso ainda. Foi isso que Jesus tentou nos ensinar. Ou seja, dá um exemplo bem didático aqui para você. Para voarmos, nós precisamos de tecnologia. Nós precisamos de um avião, nós precisamos de um asa delta, nós precisamos de um helicóptero. Sem essa tecnologia, o ser humano não voa. Isso não acontece com o pássaro. O pássaro, ele voa, independente de tecnologia. Ele já nasceu com o dom de voar, ele tem a capacidade de voar. Nós, para ficarmos bastante tempo debaixo da água, precisamos de tecnologia, precisamos de um respirador, de um oxigênio. Um peixe ou qualquer animal marinho não precisa de tecnologia. Ele foi feito para aquilo, está nele. É a mesma coisa. O que está em nós é capaz de manipular a matéria. É por isso que você vê histórias aí de pessoas elevadíssimas, pessoas consideradas aí extremamente à frente do seu tempo, pessoas muito espiritualizadas que conseguiram e conseguem. Existem alguns casos ainda de fazerem coisas extraordinárias, porque o eu que está em nós não precisa de tecnologia para fazer mudanças na matéria. Sempre esconderemos nosso objetivo, mas faremos o plano. Eles realizarão o trabalho para nós e prosperaremos. As famílias nunca se misturarão com as deles. O sangue deve ser sempre puro, pois é o caminho.
Faremos com que se matem quando quisermos. Manteremos eles separados da unidade pelo dogma e religião. Controlaremos todos os aspectos de suas vidas e diremos o que pensar e como. Nós os faremos crescer gentil, pensando que estão se guiando. Para você que acompanha esse canal aqui ou qualquer outro que aborda assuntos parecidos com o meu, isso é alguma novidade para você? É o famoso dividir para conquistar. De como a religião foi aparelhada, de como a mídia foi aparelhada, de como o controle satânico foi feito. E o problema maior não é a governança, não é o controle do ser humano em si, porque o ser humano, como o animal que é, ele é capaz de fazer atrocidades. E se não houver alguma espécie de controle, meus amigos, né, como Gandhi disse, né, se for olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar cego e banguelo. Mas é o controle satânico, né, onde eles simplesmente nos tratam como animais, como gado. Tanto é que você viu que ela deu um trecho, ó, quando a gente quiser, a gente vai abater, nós somos levados para o abate e acabou. Incitaremos a animosidade entre eles com nossas facções. Quando uma luz brilhar entre eles, a extinguiremos com ridículo ou morte, se necessário. Faremos com que arranquem os corações e matem seus próprios filhos. Conseguiremos usando o ódio como nosso aliado, a raiva como amigo. O ódio os cegará totalmente, e nunca verão que de seus conflitos nós emergimos como seus governantes. Eles estarão ocupados se matando. Eles se banharão em seu próprio sangue e matarão seus vizinhos enquanto quisermos. Nós nos beneficiaremos muito com isso, pois não podem nos ver. Continuaremos a prosperar com suas guerras e suas mortes. Eles repetirão isso até que nosso objetivo final seja alcançado. Para você entender como essa galera olha pra gente, basta você lembrar de como você olha um grupo de galinhas que está na granja. Para você é natural aqueles animais estarem ali confinados, sendo alimentados para depois para o abate. Basta você chegar num açougue e ver aquele tanto de cadáver de boi, né, ou de outros animais, né, como porco e tal, ali pendurado, e você acha completamente normal aquilo. Da mesma forma que você enxerga galinha e você enxerga carne de boi, é como essa turma nos enxerga. Continuaremos a fazê-los viver com medo e raiva através de imagens e sons. Usaremos todas as ferramentas que temos para realizar. Isso faremos com que eles se odeiem e odeiem seus vizinhos. Sempre esconderemos a verdade divina deles. Eles eram todos um, que eles eram todos um. Isso eles nunca devem saber. Eles nunca devem saber que a cor de um homem é uma ilusão. Eles devem sempre pensar que não são iguais. Gota a gota, avançaremos em nosso objetivo. Tomaremos suas terras, recursos e riquezas para exercer controle total sobre eles. Iremos enganá-los para aceitar leis que roubarão a pouca liberdade que terão. Estabeleceremos um sistema monetário que os aprisionará para sempre, mantendo-os e seus filhos endividados. Aí eu não sei se você percebeu, né? Mas para mim tá citando aí Apocalipse 13. É um sistema global totalitário, moeda única, né? Quem não tiver acesso a essa moeda não vai poder comprar nem vender. É mais do mesmo, né? Mas da forma que tá sendo dito aí, é mais bizarro do que a gente tá acostumado a ver. Quando eles se unirem, os acusaremos de crimes e apresentaremos uma história diferente ao mundo, pois possuiremos toda a mídia. Usaremos nossa mídia para controlar o fluxo de informações e seus sentimentos a nosso favor. Quando eles se levantarem contra nós, nós os esmagaremos como insetos. Eles serão incapazes de agir. Nós recrutaremos alguns dos próprios deles para executar nossos planos. Prometemos vida eterna, mas vida eterna eles nunca terão, pois não são como nós. Essa vida eterna que está sendo citada aí, deixa eu explicar para você como funciona a vida eterna, vamos dizer assim, desses seres biológicos. A gente não está falando de seres extrafísicos, extradimensionais. Também existem seres extradimensionais que vêm de outra dimensão, que são de carne e osso como nós e que têm uma vida muito mais prolongada, que vivem bem mais do que nós. Uma vez eu estava lendo um livro, é um livro em inglês, né? É muito nichado, assim, né? Muito provavelmente vocês não terão acesso a esse tipo de livro, a não ser por indicação. Só que faz tanto tempo que eu li esse livro que eu nem lembro o nome dele. Eu vou procurar aqui e depois, aí, se eu lembrar, eu falo para vocês. Eu estava lendo um livro que estava através de pesquisas, né, de várias culturas e tal, dizem que o tempo de vida de um Anunnaki, né, do que a gente chama de Anunnaki, porque eles não se nomeiam assim, né? É a gente que chama assim por conta da tradução das tábuas sumérias. Filhos de Anu, Anu, o deus que está no céu, Nak, filhos de ou descendentes de. Essa tradução de que Anunnaki, aqueles que vieram do céu, é uma tradução rasa e muito superficial, né, para o que de fato significa. Então a tradução mais fiel é essa, os filhos de Anu. Eu estava lendo que essa turma aí, em média, vive 750 mil anos, podendo se estender, porque eles são seres biológicos como nós. Perceba que no livro de Enoque, né, não se fala, o livro de Enoque também você vê ali em Gênesis 6 e tal, não se fala de seres extrafísicos, quando fala dos filhos de Deus que desceram do céu e vieram ter relações com mulheres humanas.
Não, são seres biológicos, como eu e você, de carne e osso. Só que essa galera, eles têm um poder tecnológico muito grande. E através desse poder tecnológico, além da vida deles se estender bastante, eles têm um poder tecnológico de continuar vivendo por muito mais tempo. Por isso que diz, nós temos a vida eterna e eles nunca terão. Mas a verdade é que eles têm ódio da humanidade. Quer dizer, quando a gente fala de Anunnaki, a gente está falando de facções divididas, tá? Tem uma galera que é pequena, não é muita, tem uma galera que é pequena que amou a humanidade, que é a turma do Enki. E tem uma outra galera, que é a grande maioria, que enxerga a gente como bicho, como gado, como seres que devem ser exterminados, que é a galera de Enlil, que é irmão do Enki. Tá? Mas aí, enfim, isso aí vai ficar para um outro momento pra gente discutir. Os recrutas, novatos, levados a crer em falsos rituais de passagem a reinos superiores, membros desses grupos pensarão que são um conosco. Nunca podem saber disso, pois se voltarão contra nós. Por seu trabalho, eles serão recompensados com bens materiais, mas nunca se tornarão imortais. Nunca receberão a luz pelas estrelas. Eles nunca chegarão aos reinos superiores, porque o assassinato de sua própria espécie bloqueará a iluminação. Nunca saberão. A verdade estará escondida em seu rosto, tão perto que não conseguirão se concentrar nela até que seja tarde demais. Isso me fez lembrar, né, o que Satanás disse para Jesus na tentação do deserto. Eu te dou tudo isso aqui, se você prostrado me adorares. E o diabo, ele mostrou os reinos, as riquezas, mostrou tudo do mundo, né? Porque tudo isso me foi dado, porque pertence a eles. Mas a verdade é que a partir do momento que você aceita tudo isso, que você se preocupa somente com uma vida aqui, uma vida passageira e muito breve, muito provavelmente você não vai alcançar a vida eterna prometida por Jesus Cristo. E é por isso que eles dizem, a gente recompensa eles ali com cacarecos e eles acabam avançando a nossa agenda. Mas por que eles precisam de outros seres humanos para poder fazer ações contra seres humanos? Porque eles têm muito mais poder para fazer isso, por que eles não fazem? Há uma regra cósmica. Tem coisa que eles podem fazer, tem coisa que eles não podem fazer. E tem coisas também que eles não conseguem fazer, mas eles podem manipular para poder fazer. Bom, isso aí é algo que a gente vai ter que discutir depois. Eu me aprofundo nisso aí em um curso que eu estou elaborando, mas depois eu vou fazer um vídeo para a gente dar uma aprofundada nisso, tá? Só para você entender onde eu estou querendo chegar. Você é superior a uma bactéria, concorda? Você é superior a uma bactéria. Mas se você estiver manipulando uma bactéria que para você é mortal, para o ser humano é mortal, você precisa de todo um aparato, você precisa se proteger. Porque se você tiver contato direto com essa bactéria, você pode adquirir uma doença muito grave, você pode se tornar um hospedeiro e pode morrer. É mais ou menos nesse sentido que eu tô falando. Você não entendeu? Depois você vai entender quando eu explicar com mais calma em outro vídeo. Sim, tão grandiosa será a ilusão de liberdade que eles nunca saberão que são nossos escravos. Quando tudo estiver em seu lugar, a realidade que teremos criado para eles os possuirá. Essa realidade será sua prisão. Eles viverão em autoilusão. Quando nosso objetivo for alcançado, a dominação iniciará. Suas mentes estarão atadas por crenças, com o tempo, mas se eles algum dia descobrirem que são nossos iguais, nós pereceremos. Isso eles nunca devem saber. Se eles descobrirem que juntos podem nos vencer, eles agirão. Eles nunca devem descobrir o que fizemos, pois se o fizerem, não teremos para onde correr, pois será fácil ver quem somos uma vez que o véu tenha caído. Nossas ações terão revelado quem somos e eles nos caçarão, e nenhuma pessoa nos dará abrigo. Este é o pacto secreto pelo qual viveremos o resto de nossas vidas presentes e futuras, pois esta realidade transcenderá muitas gerações e vidas. Cara, isso me fez lembrar, né, palavras de Yeshua, onde ele deixa bem claro: eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre cabeça de serpente, leão e escorpiões. É necessário se haver unidade. Só vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, a unidade da humanidade é algo que precisa acontecer urgentemente, porque somente com a unidade real da humanidade é que todo sistema satânico vai cair. Por isso que Jesus Cristo trouxe essa mensagem, porque sem unidade nós não vamos conseguir enxergar isso que está acontecendo. E não adianta somente alguns enxergarem, a grande maioria, a extrema maioria está em sono profundo. É por isso que esse sistema, inclusive ela continua enfatizando aí, lendo esse suposto trecho do pacto aí, eu acredito ser original, tá? Mais uma vez parece que está reforçando ali o sistema totalitário satânico que é descrito em Apocalipse 13, o governo da besta. Este é um pacto secreto. É por isso que é tão importante aprender sobre isso, porque quando você aprende sobre isso, cria uma vida fora do sistema. Quando você está ciente disso, não pode mais ser controlado. Quando você sabe o que eles querem fazer, você não cai nas armadilhas da saúde, dinheiro, empoderamento, propósito, vibrações mais altas, o que te consome, os videogames.
a pornografia, tudo isso é uma distração para mantê-lo facilmente controlado. E uma vez que você sabe e muda isso, exatamente como eles disseram, eles temem, porque quanto mais de nós nos levantamos e estamos cientes do que está acontecendo, mais eles perdem seu controle, que é exatamente o que eles não querem. E é por isso que estamos recriando como será a geração. E é por isso que todos estamos esperando pela revolta, porque sabemos que todo esse plano vai desmoronar. Pessoal, realmente um vídeo muito impactante, né? Olha só, eu vou deixar ele na íntegra lá no meu Instagram, ou então no meu perfil de TikTok, O Documentarista no TikTok e no Instagram, @rutacaminocente. Caso você queira ver esse vídeo na íntegra, queira baixar, queira mandar para alguém e tal, você pode encontrar esse vídeo dublado, tá? Eu vou deixar o original e o dublado no meu Instagram, tá? E no perfil do TikTok também vai estar lá para que você tenha acesso, ok? No mais é isso, eu quero saber sua opinião, fala aí o que você achou, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sino e eu tô esperando você no próximo encontro.